Grêmio perdeu para o Bahia lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, por 1-0. Um gol inusitado, erro de marcação, mas o Grêmio foi apático no primeiro tempo e no segundo, quando teve os acertos com o técnico Renato, as coisas melhoraram, mas a arbitragem atrapalhou tudo novamente. Deixa eu te contar isso. Antes de mais nada, segue a gente aqui. Esse é um vídeo apoiado pela KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Passa lá, se registre, use o código promocional da Pachola no seu primeiro depósito, que vocês vão ganhar 20% a mais de bônus. Gurizada, é uma análise muito criteriosa, porque o técnico Renato surpreende na sua escalação, entra com Rafael Cabral, todo mundo ficou surpreso, fez sua estreia, foi muito bem, por sinal. O Grêmio toma um gol que não é sua culpa, ele está encoberto pelo zagueiro do Grêmio e é um erro de marcação. O Grêmio ataca num 4-3-3 e marca num 4-1-4-1 e o Soteldo, que começa o jogo pelo lado esquerdo, não acompanha a sua marcação, deixa o Fábio sozinho, bola nas costas, bola cortada dentro da área e aí o Everaldo faz o seu gol batendo de esquerda no ângulo. A bola poderia sim ser defendida pelo Rafael Cabral, mas ele estava encoberto, ele só viu a bola passando, não conseguiu defender sem problema algum com isso. Ele não foi falha do goleiro, já deixar muito claro para vocês que não teve falha dele. E além disso, ele teve, depois no segundo tempo, uma atuação magnífica. Se não fosse ele, o Grêmio tinha tomado mais 3 gols. Ele salva o Grêmio de uma goleada, de um vexame ainda maior. O Renato veio para o segundo tempo, muda o time do Grêmio. Ele coloca... tira o Duqueiroz, que começou o jogo, tira o Soteldo muito mal e tira o Edenilson, que estava voltando a jogar o seu futebol. E aí ele coloca Gustavo Nunes, coloca Nathan Fernandes e Franco Cristaldo. E o time do Grêmio começa a jogar futebol. E aí, quando o Grêmio começa a jogar futebol, ele começa a apertar o Bahia. E aí vem a arbitragem desse sujeito, que eu não vou nem dizer o nome, que ele começa a picotar o jogo, a inverter faltas, não dá faltas, deixa o jogo rolar. Tem tapa na cara, tem cotovelada, tem falta com o pé levantado de todos os lados. Ele errou para os dois lados. E o técnico Renato enlouqueceu, os jogadores começaram a perder a calma e aí distribuiu o cartão amarelo. Foi uma chuva de cartão amarelo para todo mundo e ele realmente conseguiu tirar a concentração dos jogadores. O Renato tira o Diego Costa também no segundo tempo, colocando o João Pedro Galvão. Uma reclamação de um lance onde tinha sido falta, 2 faltas em sequência, uma no Nathan Fernandes e outra no Franco Cristaldo. O Renato reclama, Diego Costa é expulso, aí o Renato pede, encerrou o jogo, tira todo mundo do banco. Nunca tinha visto isso na minha vida, um treinador perder a linha, tira todo mundo do campo, deixa só o médico, Paulo Rabaldo, só o médico do Grêmio dentro com seu assistente, dentro na casa mata, porque se tira o médico, acaba o jogo, não pode ter jogo, tem que ter o médico. E aí, o Renato vai pro vestiário, acaba terminando o jogo, faltava já, estava nos 44 do segundo tempo, ele ia dar mais um acréscimo de 6 minutos, e aí começou a folia, e ele inverte, ele dá amarelo, ele peita os jogadores. A arbitragem hoje foi completamente... ela não interferiu no jogo do Grêmio, ela não interferiu no resultado, não. Ela mexeu com os ânimos dos jogadores. Ele foi, assim, muito mal. Ele errou para o lado do Grêmio, errou para o lado do Bahia, deixou os jogadores, todos eles, muito nervosos, e isso atrapalhou o espetáculo, porque estava tudo funcionando muito bem, até os 10 minutos, ali, 12 do primeiro tempo, quando ele começa a distribuir cartão e inverter as faltas. Ele errou tudo hoje, no segundo tempo, errou tudo. Todos os comentaristas na rádio estavam todos muito preocupados com a forma que ele estava conduzindo. Árbitro FIFA, como estava conduzindo o jogo. Bom, vamos falar sobre o Grêmio, sobre essa derrota. O Grêmio era prevista um jogo que seria para o Grêmio tentar arrancar pontos do Bahia lá em Salvador, porque na terça-feira tem um jogo de Copa do Brasil e todo mundo sabe, foi muito claro, que o Grêmio vai dar uma prioridade na Copa do Brasil. E o time que o Grêmio começou no primeiro tempo é um erro do Renato ter feito 4 volantes começando o jogo. Ele poderia ter colocado outro jogador, mas a gente vai ter que entender na coletiva por que o PP não foi para o jogo e por que ele não começou com o Franco. Era uma estratégia para o segundo tempo? Ele deve explicar isso. Aí a gente começa a analisar se a estratégia dele para esse jogo ficar defensivo, para começar a atacar, era melhor, ou esperar, né, jogar em contra-ataque utilizando um jogo de aproximação, como ele tentou num 4-1-4-1 ou num 4-3-3 nesse time montado. O Grêmio, ele fez ele
ele montou uma proposta de jogo que ela não funcionou no primeiro tempo. No segundo, o time do Grêmio resolveu jogar, atrapalhou o Bahia, mas essas coisas mudaram, atrapalharam essa questão da arbitragem e aí o Renato não conseguiu conduzir o time nisso. Os jogadores estão cansados? Sim. Viagens longas, tudo isso ele vai dar explicação na coletiva. Eu acredito que poderia ter sido um pouco melhor. Poderia. Faltou uma concentração. O gol que o Grêmio levou foi erro de marcação. O Soteldo não estava bem e isso pode ter causado a derrota do Grêmio hoje. O Grêmio se mantém na parte de cima da tabela, agora vem para uma Copa do Brasil e depois sai de novo para jogar, volta, joga em casa o Campeonato Brasileiro. Nada errado, não tem nada de mistério. A derrota para o Bahia era natural, a ideia era vencer, óbvio, tirar o ponto, mas o Grêmio perdeu. A partir de então, segue a vida, Copa do Brasil agora para frente, esqueceu o que passou, mas a gente vai repercutir daqui a pouco o que vai ter na coletiva do técnico Renato falando sobre o jogo e a arbitragem. Eu quero saber se Brum, presidente Guerra, eles vão falar alguma coisa hoje. Daqui a pouco a gente volta. Segue a gente, né? Não esquece, segue a gente.